Você estava falando de uma questão que é pegar esses riscos. Uhum. Muitos dos riscos, eles são normalmente atenuados pelas regras do mercado, da bolsa, por exemplo, e tudo mais, né? Você vai botar, tem regras. Só que ultimamente, as últimas notícias sobre as regras ficaram meio confusas. Acho que o caso Americanas foi muito emblemático nisso. Tava tudo certo, segundo ali, né, a Comissão de Valores olhou, segundo a Price, tava tudo certo, segundo o que é solicitado. Só que, ao mesmo tempo, a minha leitura a gente é bem regulado, tem uma regulamentação densa até. Quando a gente olha, por exemplo, as bolsas americanas, e são várias, parece mais simples. Será que isso tem afastado as empresas de, sei lá, abrir um IPO aqui e ido para os Estados Unidos? Tem essa predileção? Ou você vê, talvez, algo como melhor para o nosso cenário, para uma empresa colocar? Eu não sei, eu fiquei curioso porque justamente esse caso foi tão emblemático que eu falei, pô, não adianta nada estar bem regulado. E querendo ou não, é risco sacado, né? Tem a ver muito com essa questão de você trocar dinheiro. De rolar título, né? Eu acho que a gente não pode também criar as regras por causa das exceções, né? Senão a gente vai punir os bons por causa de meia dúzia de ruins. Foi uma fraude. Quando o cara quer fraudar, acho que não tem regulação que vai resolver. Ainda mais quando é uma empresa que tem nome e tal. Porque a auditoria ela vai auditar com base em certos processos, em certos procedimentos. Novo mercado ainda. Mas não diz nada, né? Diz alguma coisa, mas não diz tanta coisa. Mas eu ainda prefiro um ambiente menos regulado, porque eu acho que para a economia é muito melhor. Embora você sofra, você fique um pouco mais leniente, você não consegue impedir a fraude no mercado muito regulado. Acho que isso ficou bem evidente. Só que você espanta muita empresa boa, de boa fé, porque é muito burocracia, muito custo para abrir o capital aqui, ou seja, emitir uma dívida, e o pessoal tem, de fato... a gente viu, antes do mercado fechar, muitos IPOs de empresas brasileiras na Nasdaq, né? Então, isso aí, Eu acho que... Nubank abriu lá, não abriu aqui. Exatamente. Foi a primeira. A fraude da Americanas ia acontecer de qualquer jeito, mas a gente perdeu esses IPOs, né? Eu acho isso muito ruim para o ecossistema, então eu acho que a gente deveria deixar um pouco as coisas, óbvio, com rigor, com regulações adequadas, mas um pouco mais fáceis de se fazerem, né? Menos custosas. Eu acho que seria muito bom para a gente. Embora você tenha mais crises, você também tem muito mais pujança, né? Você não pode olhar a crise sem olhar a pujança que teve pelo mesmo tipo de regulação. Você pode ter um olhar míope para as coisas. E assim, eu fico pensando que, por exemplo, né, às vezes a gente fica olhando muito para dentro e fala, caralho, como tem picareta nesse país, né, meu? Só que, tipo, quando eu olho para os Estados Unidos, por exemplo, e vejo esse caso do Silicon Valley Bank, e eu olho pro tipo de prática que foi feito lá, o cara descasa o ativo e o passivo aí, e faz essas mágicas que de vez em quando acontece no setor bancário, eu falo, cara, querendo ou não, é um tipo de picaretagem também, né? Foi uma Ricardo Eletro bancária lá, né? Porque eu não sei se foi picaretagem, porque assim, todo banco é assim, né? Ele teve pedido, em um dia, teve de pedido de resgate 20% do total de ativos que ele tem. Nenhum banco aguenta isso. É atípico mesmo. Não. Se você fizer isso com o Itaú, com o Bradesco, com o JP Morgan, os bancos vão quebrar. É que o Banco Central vai intervir. Eu não vejo uma picaretagem. Você tem um sistema financeiro que é alavancado e que você capta para devolver o dinheiro em D mais 1, às vezes, empresta a D mais 4 anos. Foi mais um fenômeno por que originou a galera a demanda, né? Ninguém aguenta. É que assim, às vezes o cara tá... Porque aqui o mercado brasileiro é muito bem regulado com relação da Basileia, né? O cara tem uma percentuagem do capital próprio que ele pode alavancar. Naquele caso do Banco Americano, eu não sei qual era o nível de alavancagem que o cara tinha. Sim. Mas o ponto o que acontece é que à medida que você passa um pano para um banco desse, você está mandando uma mensagem para o mercado. Não, com certeza. Entendeu? Tipo, posso fazer merda à vontade que, cara, vai acontecer. Vou quebrar, você tá tranquilo. Você vai sair com o seu bônus, ninguém vai te xingar, porque a gente vai pagar os depósitos de todo aí mundo. vê o Biden aí, joga uma graninha aqui para poder cobrir o buraco e toca a vida. Então, aí começa a chegar o segundo, agora o efeito dominó, o segundo, o terceiro, aí será que tanca o tesouro lá? Não tem, será que aguenta? Eles vão imprimir moeda e... Então, eles podem, né? Os Eles podem, petrodólares. né? Eles podem. Isso aí acho que não é uma dificuldade. É imoral, né? É imoral, mas também a pergunta que fica é se você fosse presidente do Fed, um dos maiores bancos fosse quebrar e você soubesse que isso podia desencadear uma queda dos outros bancos, o que você faria, né? É meio
Exato. É meio complicado, né? Você, puta, não vou ajudar. Puta, aí passa o tempo e a cascata vem. Construiu em 2008, né? Não vamos ajudar o Lehman. Legal, aí... Deixou o Lehman... Pô, vai quebrar o City agora. Não, aí vamos ajudar. A gente comentou aqui em notícias o efeito no Brasil. Já aconteceu casos similares. Eu lembrei aqui, resgatei um caso de um banco antigo, Comindi. Na época, o Banco Comércio e Indústria, ele era o quinto do Brasil. E o governo, ainda era ditadura, né? Fez uma intervenção. E o quinto maior banco para o segundo e terceiro ficarem maiores, entendeu? Absorveu, né? E ele tinha lastro, né? Se não me engano, eu li um pouco ali da história, ele tinha fazendas, ele tinha um monte de ativos, talvez não tão líquidos, mas é aí onde entorta, né? É onde entorta. Ele Não tem dá. ativo, mas não tem não o é líquido, necessário. né? No ativo líquido, né? Cara, eu